A posse de José Sarney como presidente do Brasil, em 15 de março de 1985, foi marcada por um clima de incerteza e simbolismo. Ele não foi eleito diretamente pelo povo, mas sim pelo colégio eleitoral, como vice-presidente da chapa encabeçada por Tancredo Neves. Tancredo venceu a disputa contra Paulo Maluf, o candidato apoiado pelo regime militar. No entanto, um dia antes da posse, Tancredo foi internado às pressas por conta de uma enfermidade abdominal grave. Após semanas de expectativa nacional, Tancredo Neves faleceu em 21 de abril de 1985, sem ter assumido o cargo. Com isso, José Sarney, que havia rompido com a ditadura ao se aliar à oposição, tornou-se o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar, sendo empossado interinamente e, posteriormente, definitivamente. A imagem de Sarney assumindo a presidência com Tancredo hospitalizado criou um simbolismo forte. A transição democrática do Brasil não foi plena desde o primeiro momento, mas marcada por ambiguidades e desafios. Ainda assim, seu governo se tornou o marco da redemocratização, com destaque para a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. José Sarney governou o Brasil de março de 1985 até março de 1990, completando um mandato de 5 anos. Esse período foi definido por uma emenda constitucional transitória aprovada pelo Congresso, que estendeu o tempo de mandato do presidente como forma de compensar a ausência de eleições diretas em 1985 e dar tempo hábil para a nova Constituição ser elaborada e implementada. Sarney tornou-se, assim, o presidente da transição democrática, liderando o país entre o fim do regime militar e a consolidação de um sistema democrático pleno, com eleições diretas em 1989. Durante o governo Sarney, várias lideranças políticas ganharam destaque, entre elas, Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados e figura central na redemocratização. Ele foi um dos maiores defensores da Constituinte e símbolo da resistência à ditadura. Fernando Henrique Cardoso, ainda não presidente, mas em ascensão como senador e intelectual, ganharia mais relevância nos anos seguintes. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical que se tornava uma força política relevante com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e figura histórica do trabalhismo. Antônio Carlos Magalhães e José Sarney, que, apesar da transição democrática, ainda representavam setores ligados ao antigo regime e influentes nos bastidores. O período foi de intensa movimentação política, com antigos aliados do regime se reinventando na democracia e a oposição se consolidando. A economia brasileira atravessava uma das piores crises de sua história no período Sarney. O país enfrentava um cenário de hiperinflação, dívida externa altíssima e forte recessão. Em 1985, a inflação ultrapassava os 230% ao ano, chegando a mais de 1000% em 1989. O governo tentou conter esse cenário com diversos planos econômicos. O Plano Cruzado, de 1986, foi caracterizado pelo congelamento de preços e salários, criação de nova moeda, o cruzado, e extinção da correção monetária. Inicialmente popular, o plano falhou ao gerar desabastecimento e aumento da dívida interna. Em 1987, surgiu o Plano Bresser, em uma nova tentativa de controle da inflação com congelamento parcial e aumento de impostos. Também fracassou miseravelmente e em 1989 foi a vez do Plano Verão, com uma nova moeda, cruzado novo, e medidas de estabilização que também não surtiram o efeito desejado. A instabilidade econômica gerava insegurança social e contribuía para a insatisfação com o governo. O poder de compra da população caía constantemente e a credibilidade das instituições econômicas era cada vez menor.
Na segunda metade da década de 1980, o Brasil começou a registrar aumentos significativos nos índices de criminalidade, especialmente nos grandes centros urbanos. A crise econômica, a desigualdade social e o desemprego contribuíam para esse cenário. É nesse período que começam a surgir os primeiros indícios de articulação de facções criminosas. O Comando Vermelho, CV, por exemplo, já existia desde a década de 1970, mas foi nos anos 1980 que se consolidou como uma organização criminosa estruturada, atuando a partir dos presídios do Rio de Janeiro. Seu modelo de organização serviria de inspiração para outras facções, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, fundado posteriormente em 1993, já no estado de São Paulo.